Essa abertura é demais, minha gente, né? Não? Toda vez eu fico aqui vibrando com esse vídeo. Boa noite. Bom, mas vamos começar fazendo a nossa prece? Vamos lá? Ela que vai fazer para nós? Eu faço. Vamos orar? Deixa eu dar só uma boa noite, pessoal. Gente, boa noite para vocês todos aí que estão no chat. Um abraço para vocês. E a gente sempre fica muito feliz com a presença de vocês aqui conosco. Vamos orar. Querido Senhor, nós te agradecemos as oportunidades reiteradas que tu nos dás, para que nós consigamos, através dos labirintos do conhecimento, alcançar o alvo que tu desejas que nós assim façamos. Por isso, pedimos as tuas bênçãos para o nosso estudo de hoje, facilitando o nosso entendimento e o decifrar das verdades espirituais que se escondem no texto que hoje iremos trabalhar. Abençoa-nos assim neste propósito, Senhor, e permanece conosco, iluminando os nossos corações no propósito superior da vida. Assim seja. Que coisa boa. Muito bem, gente. Esse capítulo hoje, né? Curtinho, mas com uma muito denso, muito bom. Uma beleza, né? Muito bom. Que coisa boa. Começando pelo título, né? Esse título, inclusive, ele é um título que me fez pensar que ele ia para um lado. Mas, apesar do título ir para cá, o texto foi para lá. Porque o texto não fala só do alvo. O texto fala do caminho para o alvo. Ele fala muito dos desafios da evolução. Eu pensei que ele ia comentar só o alvo, o objetivo da vida, é isso, esse é o objetivo, esse é o objetivo, esse é o objetivo. Não, ele fala muito do processo da construção da criatura humana nesse mecanismo de desenvolvimento para alcançar esse alvo. Eu achei bem rico, muito bom, um texto de boa leitura, um texto bem fluido, não é um texto rebuscado, difícil, texto bem legal mesmo, eu gostei. E é um texto, amigos, que ele é conciso, ele é profundo, e ele desenha todos os pilares do pensamento espírita, né? Atinente à evolução, atinente ao livre-arbítrio, atinente à progressão espiritual. Né? Ele, na verdade, abrange tudo. É um grande resumo e com um belíssimo substrato do que é o pensamento espírita em relação ao progresso espiritual. Quando eu lia Elahá, o tempo todo, o pensamento ele se remetia ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ele fala da vida futura, no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata da vida futura como nosso alvo, né? A questão do espiritual em oposição ao que é o materialismo, né? Mas Denis, ele lindamente, com a sua poesia, costura tudo isso, né? Muito Quais bonito. foram os pontos-chave que você... Eu percebi assim no texto um foco muito grande, como você colocou, não só no alvo, mas no caminho para esse alvo, nesse processo da jornada do espírito. E achei bacana quando ele inicia já o texto, dando uma bússola para nós, porque um dos grandes problemas que a humanidade hoje enfrenta é que nós não sabemos quem somos, não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos e não sabemos o que estamos fazendo aqui. Ou seja, é o famoso vazio existencial. Nossa humanidade padece muito disso hoje porque as pessoas estão sem um propósito de vida, sem um sentido do porquê existem. Então, elas não sabem o que fazem, elas iniciam as coisas e elas não terminam. Elas não conseguem entender o sentido da dor, elas perderam o sentido do que é uma família, elas não conseguem compreender o que é o corpo que elas vestem, e aí as pessoas acabam
agindo de maneira agressiva em relação a esse corpo que lhes foi dado. Então, esse desconhecimento dessa bússola é uma coisa que é muito impactante. E ele já abre o texto assim, já de cara, dizendo, olha, com aquilo que a doutrina espírita nos dá, logo no primeiro parágrafo, nós sabemos o que somos e sabemos para onde vamos. Isso aí já é uma coisa extremamente importante. E quando eu leio esse livro, eu sempre leio com os olhos do Eurípides Barçanufo, pensando assim, uma pessoa muito católica, coroinha, extremamente ligada à igreja, lendo esse texto e refazendo o conceito, porque foi essa obra que sacou o Eurípides de dentro da igreja e trouxe para as hortes espíritas. Então, quando eu leio, eu digo assim, nossa, o Eurípides correu os olhos sobre esse texto. E aí você tem logo de cara esta frase, nós sabemos quem somos e nós sabemos para onde vamos. Quem somos por quê? Porque sei que sou uma alma imortal, que não sou o corpo que aparece no espelho. Sei quem eu sou, sei, ou melhor, sei o que sou e não quem, mas sei o que sou. E mais importante, sei para onde vou. Porque eu poderia saber quem sou, mas ter um destino incerto. Eu poderia ter um destino inferno, um destino purgatório, um destino céu, irremediavelmente. Não. Eu tenho como destino a felicidade. Isso é, para mim, uma mudança espetacular na compreensão do sentido da vida. E tem uma coisa você nos fala... Ivana, eu quero... A gente falou juntas, né? Eu queria só te provocar em uma coisa, porque isso que o Elahá está colocando, que ele sempre leu depois da morte, lembrando, né, que foi a obra que vai influenciar o Eurípides, e eu sempre leio depois da morte, me lembrando as intenções de Leon Denis ao escrever essa obra, porque ele se via diante de uma França em guerra, com inúmeros países ali na luta pelas fronteiras, e muitos soldados sendo mortos nessas batalhas, muitas viúvas, muitas mães sofrendo pela perda de seus filhos que foram à guerra, e aí ele lança, né, essa obra, né, esse monumento de obra depois da morte, com o objetivo de ser um livro consolador para todos aqueles que estavam enlutados pela guerra que a França atravessava. Então, Ivana, eu leio essa obra, lembrando disso, né? E quando a gente pega um capítulo como esse, O Alvo da Vida, onde ele vai nos explicar, né, vai atestar novamente o que a doutrina espírita já explica e como ela já nos consola, falando da perspectiva da imortalidade da alma, das vidas sucessivas, de onde viemos e para onde vamos e quem somos, como ela falou. E eu me lembro de você, em todo o esforço lá no Conecta Campinas, né, elencando todo um plano doutrinário de estudo nesse último congresso que foi o Conecta Campinas, trabalhando também a questão da dor, né? Dessa proposta de alargarmos o nosso olhar e enxergarmos a dor como uma alavanca para a nossa própria felicidade, às vezes, como um caminho a ser percorrido. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo todo só para fazer a provocação para te passar a palavra. Na verdade, eu gosto muito também. Foi interessante que eu fui estudando esse capítulo e fui grifando o que eu achava importante. Só que aí você vai grifando o capítulo inteiro, né? Porque é tudo que você lê, você fala, nossa, isso aqui, né? Então, logo na sequência que ele faz essa afirmação, né? Agora nós já sabemos o que somos e para onde vamos. Aí ele diz, agora então fica fácil para nós entendermos que nós sabemos para onde vamos, né? Qual é o objetivo aqui da nossa vida, como espíritos encarnados? Não é focar nas coisas materiais.
O nosso objetivo é o progresso. O nosso objetivo é chegar lá ao nosso destino. E para isso, nós vamos usar o nosso livre-arbítrio, fazer as nossas escolhas, para que nós consigamos chegar a esse destino. E aí, Cris, quando a gente pensa nisso que você falou, né? Que às vezes a dor que chega, ela pode fazer com que nós desanimemos, ela pode fazer com que nós, às vezes, desistamos da vida, ela pode gerar em nós uma perda de sentido da existência, não é? Por quê? Porque a gente não compreendeu o que nós somos e para onde nós vamos. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que a dor, ela é passageira e ela é pedagógica. Ela é algo, um fato que acontece conosco que quer nos ensinar uma lição. Então, nós precisamos aprender essa lição. E aí eu me lembro muito de uma obra que eu estou lendo, que eu estou assim, muito encantada, que é O Sentido da Vida, do Viktor Frankl, que ele conta, né, a história da vida de um prisioneiro num campo de concentração na época nazista, não é? E ele fala como é que as pessoas, ainda assim, muitas delas, encontravam o sentido da vida e se mantinham vivendo até o Vivas. né? É muito bonito isso, é quando a gente entende o sentido da existência. E é o que Leon Denis está falando para a gente. Com o Espiritismo, nós entendemos o sentido da nossa existência. Então, nós estamos mais fortalecidos para superarmos a dor. E, aliás, amigos, essa questão do sentido da vida é o grande pano de fundo, é a grande fonte inspiradora de muitas obras artísticas, em vários âmbitos, em vários campos da arte, né? Na música, no cinema, no teatro, na obra literária. O sentido da vida, está todo mundo o tempo todo buscando esse sentido. Ainda mais nós agora, que estamos tendo a oportunidade de vivenciarmos o processo da transição planetária. Né? E a gente sabe que esse processo da transição planetária carreia não mais a agitação, né, como diz Kardec lá em A Gênese, das placas tectônicas e das grandes hetacombes geológicas, mas será um período de transição onde vamos experienciar a agitação no campo das ideias. Sociológico. Né? Então, né? É o geológico interno, né? É o geológico da estrutura dos pensamentos. São as placas tectônicas da sociedade que vão se bater. Exato, exato. E aí a gente tem como farol obras como Depois da Morte e capítulos como esse de hoje, nos indicando, né, esse ponto de vista, esse alvo da vida. Eu também sublinhei o meu capítulo inteiro aqui. Mas vou jogar uma frase para o alto para a gente comentar juntos aqui. Diz o Denis, né? E eu anotei depois, somos roteiristas de nosso próprio enredo, porque Denis nos fala assim, na série das vidas, construímos por nossas próprias mãos o nosso ser moral e edificamos o nosso futuro. Preparamos o meio em que devemos renascer, o lugar que devemos ocupar. É isso, né? É lindo, né? Então, Elahá fala que na próxima encarnação ele vai estar longe, ele não vai estar no Brasil, mas agora aqui, agora estamos juntos, né? Nesse Brasil. Eu de vez em quando falo para a Sama, digo, olha, eu acho que na próxima eu vou para a faixa de Gaza. Eu vou para lá, vou renascer lá, ser muçulmano na faixa de Gaza. Mas antes de comentar esse pedaço aí que você está puxando, eu queria puxar um fiozinho do comecinho do texto dele, que esse aí está um pouquinho mais para frente, mas tem um pedacinho que eu acho muito bacana, porque existem muitas doutrinas que são reencarnacionistas. Eu conheço várias. Mas elas não trazem
de maneira tão clara como a doutrina espírita oferece, essa preocupação com a transformação moral. Eu vejo muitas doutrinas que conhecem. Não, sim, é verdade, tem a lei, a gente vai reencarnar e tal, mas não há um comprometimento do espírito com essa compreensão da vida. Eu não me comprometo, eu apenas sei. Não, sou capaz até de dissertar sobre o assunto sem um sentimento de transformação. E logo no comecinho desse texto, ele fala uma coisa que para mim foi muito forte. Ele diz assim, então, logo no segundo parágrafo, então, na medida em que eu sei quem sou eu e para onde vou, o que é que nos compete fazer? Se eu sei quem eu sou, e sei qual é o meu destino, e sei que eu tenho que ir para aquele objetivo, que é o alvo nosso, o alvo da vida, então, o que nos resta? O que nos resta é que a doutrina espírita ela tem um apelo muito forte nesse processo de transformação moral. É muito forte. Eu posso, assim, eu não estou falando mal de outras doutrinas, mas eu posso até fazer parte de uma doutrina reencarnacionista, que tem várias no planeta, e nunca ter uma chamada de atenção direta para o meu processo de mudança interior, mas sim de compreensão de como é a vida, de entendimento de como é que são as coisas. Mas em doutrina espírita não existe possibilidade de você atravessar uma história dentro de um centro espírita e nunca ter ouvido dizer você tem que mudar, você tem que ser diferente, você tem que fazer uma transformação da sua vida. Essa não tem. Se o cabra entrou no centro espírita, ele vai se defrontar com isso. E aqui está muito claro colocado que na medida que eu sei qual é o meu objetivo, nós temos que trabalhar com ardor pelo nosso adiantamento. E esse com ardor é o grande diferencial da frase, porque não é assim, a gente tem que ver, né, se dá para a gente fazer. Não, é trabalhar com ardor. Dentro desse ardor, tem o autoconhecimento, tem a transformação, tem a luta diante de si mesmo, tem a busca de se transformar, tem a incessante insatisfação com as minhas fragilidades e, do outro lado, no reverso da medalha, o processo de auto-perdão para que eu não enlouqueça com a minha busca de melhoria interior. Então, trabalhar com ardor pelo nosso adiantamento, eis a meta, eis o objetivo, para onde nós vamos. Eu sei para onde vou e, se eu sei, agora é empreender força no processo de transformação que eu preciso fazer. Acho isso espetacular nesse ponto do texto e assim, só para fechar minha fala, ele faz uma construção desse raciocínio e aponta uma coisa muito importante, em que ele diz, nosso destino é idêntico. Nosso destino... Parágrafo, isso aí. Nosso destino é idêntico. E isso é legal porque você olha na rua as pessoas, aí tem ricos, tem pobres, tem doentes, tem saudáveis, tem pessoas de todas as espécies, e você olha para todo mundo e diz, nosso destino é idêntico. Nenhum de nós terá uma outra destinação que não seja esse que está traçado para a humanidade. E aí você vai buscar a parábola dos trabalhadores da vinha e você vai ver que todo mundo recebeu um denário, porque todo mundo é igual. Eu estava, outro dia, fazendo um estudo com o professor Severino Celestino, e ele estava fazendo uma interpretação da lei de Talião que eu nunca tinha visto. Ele disse, olho por olho, dente por dente. Mas não está dito, o olho do Senhor vale 3 olhos de escravo. Né? Se é olho por olho, o olho do Senhor tem o mesmo valor do olho do escravo. Nós todos temos o mesmo valor, é todo mundo idêntico. Não existe diferença intrínseca nas criaturas. Nós fomos criados com um destino que é a felicidade. Todos temos um roteiro idêntico. Todos temos o mesmo valor. Todos pesamos a mesma coisa e somos todos iguais.
caminhantes, peregrinos da imortalidade, rumo à perfeição, numa jornada que a gente vai ver daqui a pouco, que ele vai trazer os vários detalhes desse longo caminho para alcançar a perfeição. Oh, coisa bonita um trem Linda, desse, né? E uma jornada, Ivana, que tem como premissa maior a engrenagem da solidariedade, porque a criação ela é solidária. Os mundos entre si são solidários. O macrocosmo, o microcosmo, tudo funciona em harmonia e em solidariedade. E nós somos convidados a sermos elementos viventes dentro dessa atmosfera em solidariedade. Paulo de Tarso, né, que é para mim uma das maiores referências nesse processo de cristianização, ele nos dizia, nos convidava para não sermos mornos, que tem a ver com o calor que ela falava, que tem a ver com o que você anteriormente falava dessa questão da nossa destinação, né? E aí eu me lembro, nesse processo, né, de vivência mediúnica também, que certa feita, um amigo espiritual que se apresenta como um preto velho, ele se aproximou de mim e muito jocosamente, ele sempre entregava muitas lições dentro de um aspecto de uma quase que de uma parábola, de histórias que ele contava com um simbolismo muito profundo. E ele, certa vez, falou para mim assim, minha filha, eu vou te contar hoje a teoria do ovo cozido. Eu não sei se eu já contei isso para vocês. E aí eu falei assim, teoria do ovo cozido? Eu fiquei curiosa, né? O que é essa teoria do ovo cozido? E ele estava dizendo que o homem, esse homem que nasce, né, imaturo, nesse processo de construção até o homem integral, ele se constrói na forja da dor, no calor dos desafios, né? Nesse cozimento de um ovo. Porque quando você pega um ovo cozido, você quebra a casca desse ovo cozido, mas a sua essência permanece. Agora, um ovo que não está cozido, bateu, acabou. Você quebra, ele se desconfigura, vai esvazia tudo, né? Vai clara para um lado, gema para o outro. Então, o apelo desse amigo espiritual, nessa teoria que eu chamo de teoria do ovo cozido, é essa, que nós possamos, nesse calor da forja, das experiências, nos tornarmos tão sólidos que, apesar de todos os abalos, apesar de todas as cascas rompidas, nós não percamos a nossa essência. Estamos íntegros. Estejamos íntegros, né? Então, eu achei bonitinha essa forma que ele... Eu nunca mais esqueci. Vou usar. Ele plasmou essa ideia do ovo cozido, então eu fico tentando, né, me manter na estrutura Essa é muito boa, eu gostei. Da granja, né, do ovo cozido. É, muito interessante, sim. Olha, a Enza fez um comentário aqui, que eu acho que vale a pena nós refletirmos. Atualmente tenho visto um movimento muito grande contra o trabalho com ardor, dizendo que somos radicais. Eu achei interessante que essa semana passada eu assisti um vídeo que me encaminharam de um companheiro espírita aí, não sei de onde, e ele fazia algumas reflexões, e algumas eu até concordava com ele, algumas reflexões críticas acerca de nós, do nosso movimento espírita, né? E algumas coisas que ele falava eu também achava que fazia sentido e tal. Mas uma coisa que eu penso que é muito claro para nós, e que tinha que ficar claro para todo mundo, que Leon Denis deixou isso muito claro para nós aqui. Tudo que os espíritos nos trouxeram como informações e que continuem nos trazendo como informações, tem um único objetivo. É nós entendermos por que nós estamos aqui, quem nós somos e para onde nós vamos. E isso vai nos ajudar a ser melhores. Se não nos ajudar a ser melhores, não adianta. Então, às vezes as pessoas dizem assim, porque os espíritas de hoje só sabem falar de reforma íntima, não valorizam mais o aspecto científico do espiritismo, etc. e tal. Não adianta ter aspecto científico, filosófico, religioso, se isso ficar só na superfície.
se a gente não Lógico. compreender o propósito do Espiritismo para nós, para a nossa vida. Não é como sendo essa bússola que vai nos levar para esse alvo da vida aí. Não é? Então, quando a gente fala de reforma íntima, eu até não gosto muito desse nome de reforma, porque dá a ideia de que era algo bom que deteriorou. Não, é construção mesmo, né? Nós estamos construindo. É transformação moral. Né? É transformação moral, é isso aí. Então, se o que nós temos não for capaz de ajudar a nossa transformação, não vai ter nada mais que os espíritos tragam que isso que vai fazer esse papel. Eu queria fazer um comentário sobre essa fala da Enza no seguinte sentido. Esse trabalho com ardor que Leon Denis comenta é o trabalho interno com ardor. É esse o trabalho que tem que ser feito com ardor, não é? E trabalhar com ardor não significa tornar-se radical, significa estar atento a si mesmo e, às vezes, aprender até trabalhar com ardor para ser flexível, no seguinte sentido: eu estou percebendo que eu sou rígido, que eu sou muito crítico, que eu sou muito ácido, que eu sou impaciente, mil coisas. Então, vou trabalhar com ardor para que eu deixe de ser assim, para que eu aprenda a ser mais doce, para que eu aprenda a ser mais flexível. Por quê? Porque sou muito duro. Trabalhar com ardor é estar atento para as minhas imperfeições e procurando trabalhar para que elas deixem de ter tanta intensidade. Esse, fundamentalmente, é o foco que a gente precisa buscar. Então, é esse ardor que tem que ter. Não é ardor no sentido de dizer, não, nós temos que quebrar o que os outros têm, porque só a verdade que existe é a nossa. Não é isso, não. Não. O trabalhar com ardor é esse. Se existe radicalismo, então não pode ser o bem, porque o bem é doce. O bem não se implanta com violência. Em O Livro dos Espíritos, no último parágrafo, os espíritos dizem isso. Último parágrafo da obra. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais legitimaram esqueci a palavra, o assassínio ou a violência. Então não existe justificativo para a violência de nenhuma espécie na tentativa de se dizer que isso é a divulgação sadia do bem. A divulgação sadia do bem pré-estabelece isso. Estou aqui, ó. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio ou a violência. E só para terminar, nesses nossos tempos de intolerância político-partidária, jamais validaram o ódio dos partidos. Atentemos para isso. Não tenhamos ódio de quem pensa diferente de nós. Religiosamente, politicamente, time de futebol, não façamos isso. Se minhas palavras não servem, vou ameaçar. Quando a gente odeia, a gente nasce no grupo social que a gente não gosta. Então, fica esperto. É isso, a palavra de ordem é pacificação, né? Chico Xavier sempre dava esse seu contributo como testemunho, né, de bem saber agir. Quando ele percebia que a opinião dele provocava algum tipo de instabilidade, ele preferia silenciar, né? Silenciar exatamente para não servir de fermentação de ideias, para que não se desestabilizasse o entorno. Então, é uma forma de sabedoria. Tem um comentário, Ivana, eu estava vendo aqui no nosso chat, que deixa eu ver aqui, é do Cosme Ferreira, às 10h11. Coloca aí para a gente, porque é bem pertinente o que o Cosme apresenta. É só olharmos para a humanidade para percebermos que precisamos muito mais da religiosidade que ciência e filosofia. Aliás, isso é um pensamento de Emmanuel também, né? O que o homem precisa, o homem no sentido de ser da humanidade, né? É o sentimento de religiosidade. Por isso, e aí de novo voltando no tempo e analisando a forma como a doutrina espírita nos foi entregue, a mensagem espírita nos foi entregue por essa coletividade colaboradora da codificação, né?
a doutrina espírita ela nos é entregue como uma ferramenta de trabalho para aquisição dessa evolução do ser intimamente, né? A doutrina espírita, ela não é uma doutrina espírita que foi arregimentada no processo de exteriorização. Nós não temos ritos, nós não temos dogmas, nós não temos nenhum manual de comportamento que deva ser seguido em termos assim de uma liturgia, né, no nosso ofício religioso, né? E isso filosoficamente pensando traduz um convite que é exatamente esse que ela acabou de explicitar para a gente. A doutrina espírita é um convite à nossa introspecção, né? A alcançarmos, a tangenciarmos o reino de Deus em nós, né? Me lembrando aqui da temática central de Juiz de Fora, o reino de Deus em nós. O reino de Deus, ele não está fora, ele está dentro. Que possamos acessar esse reino de Deus, né? Nas nossas potencialidades, em filiação divina. Então, é todo um convite de reflexão para dentro. Não é nada exterior, é uma comunhão consigo mesmo, né? Essa é a mensagem espírita. O Elahá, ele fala logo abaixo, que eu acho também muito interessante, que ele diz que, como nós, então, somos esses filhos de Deus aqui nesse processo evolutivo, e é necessário que nós estejamos juntos, convivendo para, né, esse processo de aperfeiçoamento, é também natural e explicável porque que existam tantas diferenças de aptidões aqui na Terra. Quer dizer, nós somos espíritos em estágios evolutivos, muitas vezes, né, diferentes. E eu achei isso interessante também, porque a gente tem que entender que nem todo mundo consegue dar aquilo que a gente espera. Não é? Nós, muitas vezes, não conseguimos dar o que o outro espera, porque cada um de nós está num momento ali do seu processo evolutivo, né? Uns lidando com mais dificuldades, outros, né, com outras características, mas cada um ali no seu processo de aperfeiçoamento, né? E que nós possamos, Ivana, só pegando carona, que ela está buscando esse trechinho ali no texto, pegando carona no seu pensamento, que a gente também não se arvore a medir o esforço alheio. E eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Nós não temos noção do estágio evolutivo de ninguém. Nós não temos noção da história espiritual pregressa daquele indivíduo que está sendo alvo da nossa atenção, do nosso julgamento. Então, às vezes, a gente comenta assim, puxa, mas o esforço que ele está fazendo é muito pequeno. Mas é muito pequena para quem? Diante de qual parâmetro? Porque o esforço que ele está fazendo, talvez, dentro da trajetória espiritual dele, seja gigante. Maior que o meu. Exatamente. Porque a referência não pode ser nós mesmos. Porque a gente desconhece o bastidor espiritual do nosso irmão. Então, às vezes, mas ele faz muito pouco para o seu parâmetro, mas se desconhece a história espiritual dele, entende? Então, nós não temos a mínima condição de ajuizarmos nada, de condenarmos ninguém. O único que pode fazer isso é o nosso Criador. Olha, a Ivana tocou num ponto, e eu fui buscar aqui no Livro dos Espíritos a questão 805. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Essa é a pergunta que tem a ver com isso aí que ele trata. E aqui ele vai dar duas justificativas do porquê que alguns têm aptidões que outros não têm. As duas justificativas são ou porque é uma alma mais velha e já teve, evidentemente, oportunidade, ou porque não é mais velho, mas aproveitou as oportunidades que a vida deu. Porque não é só tempo, é tempo e interesse.
Eu posso ter dois espíritos com a mesma idade e um está bem mais na frente que o outro, que teve interesse de... Igual na escola, começa o primeiro dia de aula, o professor dá uma matéria, tem uns que se interessam e se aprofundam, outros não. Então, há o interesse e há também a idade do espírito, a antiguidade que ele tem para que eles tenham aptidões diferentes. Então, as aptidões nascem dessas nossas duas condições. E assim, né? Nós estamos caminhando para o alvo, que é a nossa felicidade. E há uma coisa muito curiosa que na obra número 13 da série psicológica, chamada... esqueci, depois eu vou lembrar, mas é a número 13. Ela, ali na introdução dessa obra, ela coloca o seguinte, que a felicidade é uma conquista. O que é isso? Que você tem que lutar para conquistar a felicidade, que é uma decorrência da vivência do amor. Então, Conflitos Existenciais é o nome da obra. Número 13 da série psicológica, Conflitos Existenciais. Então, nessa obra ali, ela vai dizer que é a luta do indivíduo para viver o amor que desperta dentro dele o caminho para a felicidade. E ele vai falar uma coisa muito parecida com isso, em que ele vai dizer o seguinte: cada um de nós conquista a sua situação de felicidade ou infelicidade pelos seus próprios atos, cuja consequência recai sobre si mesmo, ligando-o às suas falhas ou libertando-o para viver as coisas. Então, somos nós, como você bem colocou logo no começo, os artífices da nossa própria história. Eu acho isso espetacular, porque redefine, dentro da leitura da doutrina espírita, o papel daquilo que o Cristo represente, porque a Sami anda estudando aí os evangelhos gnósticos, ela veio para mim e mostrou, olha isso aqui, um texto antigo de evangelho gnóstico dizendo: Jesus não é o redentor, Jesus é o revelador. É um texto antigo. Porque o redentor é aquele que salva. Isso não, ele não salva, ele te dá o caminho para você se salvar. E aí você, de posse daquele material, você empreende força e se liberta. Então, ele não é redentor, ele é revelador. Apresenta o caminho que estava oculto para que a gente consiga trilhar e alcançar esta felicidade. Achei magnífico, sabe, esse raciocínio lá dos evangelhos gnósticos, e que tem muito a ver com essa proposta que o Leon Denis traz para a gente aqui sobre o alvo para onde nós vamos. E aí a gente cai no ponto histórico que a Ivana levantou aqui, né, de há 2000 anos, nos ter sido apresentado o caminho, né, que Jesus é esse caminho, e que ele nos apresenta também, ao mesmo tempo, naquele momento histórico, um pai amoroso. Não mais um Deus punitivo, né, de Moisés, mas um pai amoroso, né, que nos faculta a chance de eleição dos nossos próprios caminhos, né? Então, não existe punição, existe eleição de caminho. E a nossa necessidade de reparação vai estar estreitamente ligada às opções que foram feitas anteriormente. Então, cria-se. Então, Deus, ele meio que quase que cria um sistema de gestão automático do mundo, né? Eu crio um sistema de leis. Essas leis, elas entram em vigência automaticamente, os seres da criação volitam dentro desse sistema de leis e navegam por conta do livre-arbítrio dentro desse processo de ação e reparação. Simples assim. E aí me lembra uma questão, gente. Quando a gente, nas nossas reuniões mediúnicas, principalmente quando a gente vai trabalhar com a desobsessão, quantas vezes nós tratamos o obsessor como sendo o algoz, não é? E a vítima, aquele que está sendo o errado, não é?
Quer dizer, a gente não olha com misericórdia para o obsessor, porque ele também traz uma dor, ele traz um sofrimento. Na maioria dos casos, ele está ali, porque ele foi tão ferido, ele se sentiu tão ultrajado, que ele desenvolveu um ódio, ele quer se vingar do outro, porque ele acredita que ele precisa fazer justiça. Né? Ele não entende que ele não precisa sujar suas mãos com a justiça, porque a justiça, como você disse, é uma lei automática de Deus, ela vai acontecer, né, no momento certo. Mas eu acho que a importância da gente entender esse irmão como sendo um irmão que está equivocado e que merece todo o nosso amor também. Então, não adianta a gente querer afastar o obsessor para dar paz para o obsidiado. Não, gente, a gente tem que ajudar os dois, a gente tem que ajudar todo mundo, porque são todos dois nossos irmãos e precisam de nós, né? E até porque, Ivanita, o obsidiado, a gente está tendo ele como obsidiado num recorte de uma visão espírita do momento. Exatamente. Porque ele agora é a vítima, mas antes ele foi o algoz, então a gente não tem essa visão mais alargada da vida espiritual envolvendo aqueles dois indivíduos. Então, e é muito isso. Eu voltando aqui para o texto, Leon Denis também olha esse aspecto, né? De sermos luz e sombra. Todos nós somos luz e sombra, porque temos ainda dentro de nós todas essas matizes da luz e as matizes da sombra. Ele fala que a alma é um mundo em que se confundem ainda sombras e claridades, mundo cujo estudo atento faz-nos cair de surpresa em surpresa. Bonito isso, né? Nós estamos em construção, né, com esse destino da integralidade, né, como Joana nos apresenta, do homem integral em plenitude, em harmonia com essa lei divina, né? E aí seremos espíritos puros, no ápice da evolução moral, né? Estava comentando ainda há pouco do fato de que existem as leis e essas leis vão atuando, e Deus fez de uma maneira tão interessante que ele tem certeza que todos chegarão ao alvo. Por quê? Porque a desobediência da lei traz a infelicidade. O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então ele sabe que toda vez que eu fizer um movimento contrário ao amor, eu vou sentir espinhos. Ai, dói. Aí eu vou... Então, essa é a lógica. Só o amor conduz à felicidade. Só o amor conduz à felicidade. Então, você não quer amar? Tudo bem, meu filho, não ame, mas aguenta o tranco, tá? Porque vai ser a consequência infeliz das nossas opções equivocadas. Então, automaticamente, todos chegaremos ao alvo, porque as raladuras do desamor vai nos cansar e vai nos fazer, no final, dizer assim, cara, esse caminho é melhor, eu me sinto melhor. Eu descobrir que é melhor por aí demora. Mas, por isso que ele sabe, não, todo mundo vai chegar no alvo, todo mundo. E o Leon Denis deixa isso claro, né? Até o espírito mais empedernido, mais afeiçoado ao mal, vai chegar um momento em que ele vai se cansar e vai mudar, né, a sua caminhada. E o mais bonito disso tudo é que toda essa estruturação da justiça e da bondade, da sabedoria divina, ela não está circunscrita a uma religião, a uma crença. Ela é esse sistema vigoroso de ascensão espiritual, está à disposição de qualquer um, de qualquer povo, de qualquer cultura, de qualquer etnia, de qualquer idade, de qualquer cor, porque não existe, né, separatismo nesse processo de convite à evolução. Por isso que falamos do sentimento de religiosidade. E o nosso Pai, né, o nosso Criador, ele nos oportuniza esse crescimento de forma ampla e restrita. Porque na conjuntura das suas leis, ele não circunscreveu
essa revelação apenas para os espíritas, né? Sim. Todos têm o poder de saboreá-la. E tem uma coisa interessante. Eu estava conversando com o Samia isso esta semana, que as coisas são mais ou menos assim. Quando um povo se organiza a ponto de estar apto para receber essa revelação, ele recebe. Então, a Índia se colocou em condições, recebeu. O Egito se colocou em condições, recebeu. A Grécia se colocou em condições, recebeu. O Israel se colocou em condição, recebeu. Agora, nós estamos com o mundo ocidental, mais especificamente o Brasil, como um local adequado para essas revelações, e falo isso não por ufanismo, mas a fartura da literatura espiritualista no Brasil é o grande advogado em favor do que eu estou dizendo. Então, existe um ambiente propício para que a revelação chegue, entrega. Olha, aqui dá para entregar, entrega. Ou seja, esta verdade ela está procurando um lugar para ser entregue. Aqui houve condições. Então, a gente vai e coloca esse material nesse local, nesse povo, né? O convite está posto, né? Eu tenho feito essa provocação no meio espírita, porque a parábola nos fala de uma forma mais direta, da parábola do festim das bodas, né? E aí a pergunta é: os trabalhadores da vinha, os trabalhadores da última hora, se sentarão à mesa do festim das bodas? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Os trabalhadores da vinha vão se sentar à mesa do festim das bodas? É uma pergunta que a gente deixa para reflexão, né? Eles estão preparados, porque tem que estar com a veste nupcial para poder ir para esse casamento, para essa festa das bodas, né? Gente, é isso. Bom, o que mais? O que vocês querem destacar? Porque quero... Tem muitas coisas aqui. Eu queria destacar 2 pontos que eu acho importantes. Um deles é um trecho em que ele diz: não temos outro juiz, nem outro carrasco, a não ser a nossa própria consciência. Esse é um ponto. E conectado a esse, um outro que ele diz: toda vida culpada deve ser resgatada. Então, essa compreensão, isso deve ter encantado meu querido Eurípides Barçanufo. Não existe outro juiz, nem outro carrasco que não seja a minha própria consciência, e toda vida culpada deverá ser resgatada. Então, o caminho para a felicidade é o encontro com a nossa própria consciência, é fazermos um momento de verdadeira reflexão interior, iniciar um processo de mudança sem desespero. Não, eu errei, eu fiz bobagem. Não é para aquele, meu Deus, eu errei, meu Deus. Não, eu sou uma alma imortal, eu tenho um caminhar infinito pela frente. Eu tenho que empreender ardor na mudança, mas não posso ficar neurótico, me desesperar porque eu errei. Não, eu errei, cara, eu errei. Mas todo mundo erra, eu errei também. E aí, esforço para não cometer a mesma falta para frente. E vai caminhando nessa direção. Esse é o foco. Então, acho isso muito bonito. E isso aqui, essa frase que fala que toda vida culpada deverá ser resgatada, tem muita conexão com o Código Penal da Vida Futura. Artigos 6 a 8, ou 6º a 8º, ele fala, não tem jeito, tudo que fez de errado vai ter que resgatar. Não existe solução. Cometeu o equívoco, esse equívoco vai precisar ser trabalhado. Não tem para onde. E é dessa forma, ou seja, a felicidade, às vezes a gente pensa assim que a felicidade é uma chave. Né? Sou feliz, não sou feliz. Sou feliz, não sou feliz. Não. À medida que você vai vivendo o amor, você vai experimentando graus progressivos de felicidade. Então, eu já consigo amar minha família, aí eu experimento um grau de felicidade. Consigo amar as pessoas que eu ainda não tenho tanta intimidade.
ganho mais felicidade. Consigo amar as pessoas que me prejudicam, mais felicidade ainda. Consegui amar as pessoas que me odeiam, que me prejudicaram mesmo, mais felicidade ainda. Então, são níveis sucessivos de felicidade à medida que a gente vai se libertando das imperfeições e vai descobrindo o amor como regra de conduta. É isso. E aí, Elahá, quando você nos fala do professor Severino e da lei de Talião, a gente percebe que, nesse aspecto, a lei de Talião se cumpre sempre, porque é o olho por olho, dente por dente, no aspecto espiritual. Quer dizer, você fez, você vai ter que reparar. Não tem jeito, não tem outro caminho. A lei de Talião vai vicejar nesse aspecto. Você sabe que é isso. Os rabinos, sobre essa questão, eles têm uma coisa muito interessante que eles comentam. Isso aí é dentro do judaísmo. Que o pessoal fala, mas essa lei de Talião é uma lei muito severa e tal. Aí eles dizem, pois é, mas não está escrito na lei assim, não está escrito. Se alguém tirar o teu olho, vai tu mesmo e tira o olho da pessoa que te machucou. Está dito que ela pagará. Como que ela vai pagar? Aí ele diz, aí está por dentro o princípio da reencarnação. Que não está falando quem é que vai operar essa justiça. Ela se operará naturalmente pelo mecanismo da lei. É isso. Aí, Ivanita, eu sei que você já está quase no momento aí do tempo de produção da live, mas é só para entregar aqui uma última coisa e até aproveitando para falar o que a gente vai desdobrar na próxima quinzena, né? Eu me encanto com Leon Denis, porque, na verdade, todo esse capítulo trabalhado por nós hoje, tendo como subtítulo, né, o alvo da vida, né, o capítulo tendo, melhor dizendo, como título o alvo da vida, está nos preparando para o capítulo 13, que é as provas e a morte. Porque ele nos entrega a sustentação da ideia. Ele primeiro nos recheia de um verdadeiro suco, de um verdadeiro substrato consolador para a nossa musculatura espiritual, dizendo, olha, fiquem vitaminados com essa ideia, porque existe toda uma providência divina e existe toda uma arregimentação de lei maior que irá conduzir o indivíduo para o estado de espírito puro, podendo, nesse estágio, aurir a felicidade. E aí, no próximo capítulo, ele vai nos apresentar as provas e a morte. Né? Então, ele primeiro consola, ele primeiro recheia bastante o airbag, né, para depois trazer o impacto. Já que a Ivana estava comentando sobre a figura aí do Viktor Frankl, eu vou trazer uma frase dele, né? A frase não é, na verdade, dele, mas ele usou muito essa frase, que é quem tem um porquê suporta qualquer como. Então, dizem que é uma frase do Nietzsche. É do Nietzsche, uma frase do Nietzsche. E, então, quem tem um porquê, e ele deu o porquê neste capítulo. Ele deu o porquê aqui. Suporta qualquer como. Então, agora que eu sei para onde eu vou, que eu entendi o destino, eu suporto qualquer coisa. Não, o sofrimento, cara, não. Então, isso é até uma questão didática para a gente trabalhar na nossa oratória. Antes de você justificar a dor, fala o destino da humanidade. Fala o destino do ser. Quando você disser qual é o destino do ser, pois agora vou falar do meio. Porque... da trajetória. Agora vamos falar da trajetória, das raladuras do caminho, mas não te preocupa, o destino vai ser legal. Porque se eu for falar, não, é bom sofrer, porque o espírito... Mas eu não sei o destino, eu posso ter menos motivação. Então, na hora que a gente tem essa leitura, pode ficar mais fácil, né? Pode ficar mais fácil. E olha, aí é importante esse comentário do Rodrigo, o resgate também pode ser feito através do amor. Então, não é só a dor que ensina, o amor também resgata. Não é? Isso é importante nós nos lembrarmos. E um comentário da Graça Lazzarini, apesar de caminharmos vagarosamente, já estamos bem melhores.
Graça Lazzarini, a chefa. Cara, quanto tempo que eu não via! Meu Deus do céu! Cadê meu povo de Três Rios, do Jeff, pelo amor de Deus? Então, mas é assim mesmo. Eu acho bonito isso que a doutrina espírita nos oferece. Olha, a gente vai devagar, fazendo as pazes com a nossa sombra, mas trabalhando com ardor para a nossa melhoria, sem desespero, mas sabe que vai ser devagar, mas tem uma música, né, que o pessoal fala que é de Francisco de Assis. Devagar e com certeza se constrói um sonho. É isso mesmo. É devagar, um pouquinho, a gente vai trabalhando, como diz a Mazé, devagar e sempre, vai devagarzinho, devagarzinho. E tendo complacência conosco mesmo, sem desespero e sem desistência. Não, vamos para frente, vamos devagar, a gente vai andando. Isso é muito legal. Terminamos o capítulo. Terminamos o capítulo. E olha que dava para ficar aqui falando ainda mais um monte de coisa do que tinha lá. Sim. Mas eu acho que a essência é isso, né? Pessoal, vamos então trazer a nossa mensagem final e já irmos nos despedindo dos nossos amigos. Quer começar, Cris? Maravilha, quero sim, quero agradecer a presença de tanta gente querida aqui no chat, a oportunidade de estar contigo, Ivana, com Elahá também, irmãos queridos do coração. Toda vez que a gente encontra, a gente sente essa sinergia, né? Eu costumo explicar, a gente não combina nada, gente. A gente só troca mensagem dizendo, olha, qual vai ser o capítulo hoje? Mas a gente não combina roteiro, a gente não combina script, e é essa sinergia gostosa aqui que a gente sente, porque as nossas fibras do coração vibram, né, quando estamos juntos, né? A gente trabalha bem juntos. Muito obrigada por essa oportunidade, mais uma, né? E eu deixo como pensamento final para a noite de hoje, diante de tudo que foi dito, né, e diante da magnitude desses autores espíritas citados aqui, Eurípides, Joana, o próprio Leon Denis, que nos entrega o capítulo de hoje, no Depois da Morte, o pensamento de Leopoldo Machado, que me encanta e que diz assim: diante da mensagem espírita, nós vamos entender que não existem aqueles que creem e aqueles que não creem. Apenas existem aqueles que ainda desconhecem. Elahá, é contigo. Eu acho que esse texto que ele construiu é um texto muito bem feito, sabe? Eu acredito que dos textos que a gente teve a oportunidade de construir, né, já nesse finalzinho de live, assim, eu queria só trazer uma seguinte reflexão, que ele constrói o texto e traz uma leitura bem bacana, que é o fato de que nós não estamos segregados à Terra. Nós estamos em plenas condições de nos libertarmos de tudo isso, porque ele diz, nós não estamos presos na terra obscura, nós não somos almas amarradas nesse planeta com essas experiências que a gente possui, e que se nós assim quisermos, nós podemos nos desembaraçar dessa atmosfera pesada, densa, e aí, então, nós podemos alçar voo para outros lugares. Então, ele constrói um texto muito bem feitinho e, no final, ele deixa essa mensagem consoladora, dizendo para nós o quê? Que as nossas vidas verdadeiramente podem ser totalmente diferentes se nós tomarmos a decisão de alçarmos voo. Às vezes converso com a Sam e a Sam diz assim, é engraçado como as pessoas sonham desencarnar e ir para nosso lar. Eu sonho desencarnar. Ninguém sonha de ir para um lugar, para um canto, se libertar. Não, a gente pensa pequeno. Então,
nós podemos, porque o universo é imenso, e ele comenta no finalzinho do texto que nós podemos nos libertar, sim, nos desenfaixarmos dessa atmosfera complicada que o planeta possui e conseguirmos ser muito mais próximos da felicidade que o Senhor deseja nos entregar. Pessoal, só agradecer a presença de todos, a participação, as mensagens que vocês deixam aí no chat. Se possível, curtam essa live, compartilhem, divulguem entre os amigos para que esse conteúdo possa chegar a mais corações. Né? Nossa gratidão. Cris, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Faço sim, com prazer. Então agora a gente vai elevar os nossos pensamentos, sossegar as nossas emoções, para que possamos vibrar ao alto em agradecimento. Agradecimento pela oportunidade da vida, pela oportunidade de termos acessado as informações da mensagem espírita, que como farol nos conduz durante essa jornada terrena. Obrigada, Senhor, por nos ofertar tanto, por nos oferecer todas essas ferramentas de construção para que possamos ser os artífices da nossa própria vivência exitosa sobre a face da Terra. E que nesse momento, cientes de todos os recursos que nos foram ofertados, de todas as possibilidades de ferramentas que temos à nossa disposição para nos construirmos pessoas melhores, que possamos também olhar com indulgência, olhar com solidariedade para todos os nossos irmãos que ainda se encontram diante da dúvida, que ainda se encontram diante da negação do que já é evidente, do amor do Criador por todos nós. Que possamos, nesse momento, vibrar por todos aqueles enceguecidos do caminho que ainda estacionam na dor, que ainda estacionam na rebeldia, e que eles possam ser dessedentados com a água lustral do Evangelho. Ampara-nos, Senhor, e faze com que esses nossos irmãos possam experienciar o contato com o farol que é a crença na espiritualidade maior, que é a noção de filiação divina e que é o firme propósito de nos lançarmos cada vez mais ao alto em evolução espiritual. Gratidão, Senhor, e que assim seja.